Amigos e irmãos em Cristo, mais uma vez a misericórdia infinita do Pai nos oferta a preciosa oportunidade de estarmos aqui fazendo algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. O Evangelho, que é este roteiro precioso que nos foi legado há mais de 2000 anos atrás, considerado muitas vezes por nós como letras mortas, letras complicadas, hoje nós passamos a compreender que, na verdade, ele é um convite para adentrarmos o nosso universo íntimo, um convite para encontrarmos o nosso Deus interno e, desta maneira, termos a solução para todas as nossas aflições, para todos os nossos questionamentos, passando-nos a nos considerarmos assim como filhos de Deus, como criaturas da luz que todos nós o somos, e percebendo-nos verdadeiramente como irmãos. E pedimos então a Jesus, o sublime pastor de nossas vidas, que Ele nos oriente, que Ele nos inspire, para que estas reflexões possa tocar profundamente o nosso íntimo e realizar assim a transformação que tanto temos buscado. Ao analisarmos a história da humanidade, nós vamos perceber em nós, homens, habitantes deste planeta, uma grande tendência à separatividade. E refletindo sobre isso, nós vamos então constatar que, inicialmente, Deus nos dotou do instinto de conservação. Instrumento precioso para a manutenção da nossa vida, principalmente no início da nossa caminhada. Esse instinto de conservação nos leva automaticamente à autoproteção, tão importante para nós. Porém, quando nós deturpamos esse instinto, essa busca pela autoproteção, nós tendemos, muitas vezes aqui, a nos tornarmos egocêntricos e esquecemos de olharmos para o outro. Mas, lembramos aqui, antes de auxiliarmos alguém, nós precisamos nos auto-auxiliar. Antes de buscarmos auxiliar o outro na sua caminhada, nós precisamos entender e perceber: será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou verdadeiramente no caminho da luz? E nós então lembramos aqui a questão das viagens aéreas. Quando alguém vai fazer uma viagem aérea, há ali uma recomendação da aeromoça que, no caso de uma pressurização, que as máscaras de oxigênio cairão e elas devem ser colocadas. Mas aquela pessoa que tem alguém do seu lado, alguém dependente, como uma criança, por exemplo, o que essa pessoa deve fazer? Primeiramente, colocar a máscara nela, para depois colocar naquela pessoa que está ali na sua dependência. Isso demonstra para nós, de uma maneira bem simplista, que, é claro, nós precisamos nos autocuidar para depois cuidarmos do outro. Porém, quando isso extrapola, quando isso é deturpado por nós, nós tendemos então a criar essa questão do egocentrismo e a nos preocuparmos exclusivamente conosco. Mas quando nós falamos de separatividade, há uma pergunta: por que isso se deu, né? E ainda acontece? Porque nós ainda observamos essa questão de separação do melhor ou do pior, do superior e do inferior, ainda acontecer na sociedade atual. E por que então isso acontece? Acontece em decorrência de nós nos considerarmos muitas vezes superiores. Superiores ao outro, superiores àquele que não atende muitas vezes às exigências de uma determinada cultura, dos valores de uma determinada cultura. E como nós ainda somos bastante
tendentes à materialidade, a gente percebe que a maioria dos nossos valores também estão presos à matéria. Assim a gente percebe que nós consideramos superior, em uma condição melhor, aquele que está dentro dos padrões de beleza vigente, aquele que traz um vigor físico como exigência de uma sociedade, aquele que está em cargos de poder, em cargos de chefia, outros que possuem uma conta bancária recheada. Então, esses muitas vezes são vistos como pessoas superiores. E aquele grupo que não atende a esses determinados requisitos, muitas vezes são considerados como seres inferiores e, de uma maneira muito infeliz, até mesmo explorado por esses outros, considerados como seres superiores. Como a gente pode observar, né, na antiguidade, uma antiguidade não muito distante, a questão da escravização. Povos escravizando outros, povos considerados superiores, buscando escravizar povos que eram considerados inferiores, levando o ser humano da maneira mais degradante possível, porque podemos dizer aqui, né, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que escraviza o outro, cai com certeza numa situação degradante. Ele perde a sua condição de ser humano, porque ele deixa de ver no outro o seu irmão. Ele deixa de ver no ser humano o próprio ser humano, considerando muitas vezes um animal, e com isso ele próprio perde e esquece-se da sua condição de ser humano. E diante disso, então, quando nós buscamos aqui o elemento feminino, nós percebemos que em quase todas as culturas da antiguidade, a mulher foi vista como um ser inferior. Isso se deu em decorrência de alguns fatores. A mulher, por exemplo, a filha de um determinado casal, de uma determinada família, muitas vezes era vista como um peso, porque o pai sabia ali que ele teria que despender determinado dote quando do casamento daquela filha. Aquela filha, muitas vezes, não tinha condições físicas para trabalhar no campo. E depois, então, da questão do casamento, a gente vai perceber também que ela era vista pelo próprio marido como uma propriedade. Então, aquele que dizia amá-la, muitas vezes, de uma maneira muito infeliz, a via como uma propriedade. E este marido, então, podia fazer com ela o que bem entendesse, porque ela era, na verdade, a sua propriedade. Não era vista como um ser humano pensante, um ser humano que raciocinava, um ser humano que tinha também as suas vontades. E percebendo, então, que no passado a maioria dos povos possuía uma baixa intelectualidade, porque ainda estava no processo de desenvolvimento dessa intelectualidade, e o trabalho era quase todo braçal, exigindo assim a força física. Aqueles que não possuíam essas habilidades da força física, aqueles que não tinham condições com a sua energia de arar o solo, de fazer construções, era, por consequência, visto como inferior. E a mulher, é claro, por possuir uma constituição física mais frágil do que o homem, né, com algumas exceções, é claro, porque há mulheres que trazem um vigor físico maior do que determinados homens, mas dentro da naturalidade, a mulher possui uma constituição física mais frágil, ela passou a ser percebida assim, então, como alguém de menor valor, como alguém que não deveria ter a mesma importância que o homem na sociedade. E por isso, tantas vezes, ela foi tolhida nos seus direitos. E vamos observar então que
as próprias religiões, que têm como objetivo unir os homens, que têm como objetivo levar os homens a se perceber como filhos de Deus, que todos nós somos, também acabou por alimentar e mesmo incentivar esta ideia de que a mulher era um ser inferior, de que a mulher não tinha direitos, e algumas religiões chegaram mesmo até o cúmulo de dizer e de levar as pessoas a acreditarem que a mulher não possuía alma. Isso se reforçou ainda mais, podemos dizer, essa questão da religião, essa visão da religião para com a mulher, na questão ali de Adão e Eva, porque essa imagem alegórica levou as pessoas a acreditarem que a mulher, né, no caso Eva ali, foi a grande responsável por levar a humanidade à perda do paraíso, porque ela seduziu Adão na questão de burlar aquilo que Deus havia proposto. Porém, nós vamos entender que com a vinda do Evangelho de Jesus no nosso planeta, uma nova era se inaugurou para todos os seres, principalmente para aqueles que eram considerados os excluídos, os inferiores, porque Jesus nos levou e nos leva constantemente a nos percebermos como filhos de Deus. Jesus veio quebrar este tabu de dizer determinado povo é superior, determinado povo é inferior, determinada pessoa é superior ou determinada pessoa é inferior. Não, Jesus veio nos revelar que todos nós somos filhos da luz, que todos nós somos criaturas de Deus e que todos possuímos em nós uma grande energia interna, independente de qual seja a nossa constituição física, independente de estarmos num corpo masculino ou feminino. A nossa essência é, acima de tudo, divina. Jesus veio ao mundo exatamente para exaltar os considerados fracos. Ele veio exatamente para tirar o homem daquele estado de subjugação e levarmos-nos a nos percebermos desta maneira, que todos nós temos os nossos valores, todos nós temos a nossa capacidade de mudança, de transformação, de realização. E por isso ele diz: o reino dos céus está dentro de vós. Ele não fala que está dentro de uma determinada grupo de pessoas, que está num determinado tipo de pessoa. Não. Ele fala que o reino dos céus está dentro de todos nós, que basta a nossa boa vontade de acionarmos essa energia interna e gradativamente irmos realizando essa construção em nós. E a gente percebe então que a valorização do elemento feminino iniciou já com a sua vinda, na condição de ser encarnado aqui no nosso planeta, porque foi escolhido exatamente uma mulher. Uma mulher como instrumento precioso para que ele viesse até nós. Uma mulher como instrumento para que, Jesus vindo, houvesse a condição necessária para que o seu evangelho chegasse até nós. Então Maria foi essa mulher símbolo a quebrar todos os preconceitos, a quebrar todos os tabus com relação ao elemento feminino. Ela veio assim, através desta oportunidade grandiosa que a misericórdia do Pai lhe concedeu, mostrar o grande valor da mulher.
E ela foi, então, esta mulher, esse instrumento precioso a modificar toda a história da humanidade através da vinda de Jesus. Emmanuel, em suas reflexões, nos fala que no Evangelho vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, acompanhando Jesus até o instante supremo. Inaugura-se desta maneira, então, a nova era para todas as esperanças femininas. Olha que interessante a fala de Emmanuel, né? Todas as mulheres ali que participaram do Evangelho de Jesus. E não houve ali nenhuma tendência a selecionar as superiores. Não foram ali selecionadas as mulheres da alta na época. Não. Algumas sim vieram até Jesus, mas foram selecionadas principalmente as mulheres humildes, as mães de família e até mesmo as consideradas de uma maneira degradante pela sociedade, como foi o caso de Madalena, mas todas elas foram chamadas por Jesus. Todas elas tiveram a oportunidade de trabalhar em prol do Evangelho, da solidificação deste Evangelho em nosso planeta. Iniciou-se ali, como diz Emmanuel, novas esperanças para o elemento feminino. Podemos dizer um movimento de feminilidade. Não como hoje nós encontramos na nossa sociedade, lógico, com o seu valor, que é o movimento em prol, o movimento feminista, mas o que a gente observa neste movimento é uma tendência da mulher se sobrepor ao homem, se colocar numa posição de superioridade ao homem. Isso não é o ideal. O que é o ideal? É que nós possamos nos perceber com os nossos valores. Que o homem tem sim os seus valores, com as suas qualidades, com os seus atributos, mas que as mulheres também têm as suas qualidades e também têm os seus atributos. Que somos uma diversidade nesta grande criação. E todos nós, independente da posição que nos encontramos, estamos aqui para cumprir uma tarefa. Todos nós temos aqui condições de sermos colaboradores para a melhoria deste planeta. E a doutrina espírita vem nos revelar ainda que o espírito não tem sexo, como nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, e que nós podemos encarnar tanto em corpos femininos como em corpos masculinos. Então, que toda essa posição que hoje nós nos encontramos aqui é uma posição transitória. Então, por que desprezarmos alguém? Por que desprezarmos um determinado elemento? Por que o homem desprezar a mulher? Por que a mulher desprezarmos o homem? Se aquele que hoje está revestido de um corpo masculino, amanhã pode estar habitando um corpo feminino. Por que a mulher desprezar o homem, se amanhã essa mulher também pode estar, no futuro, habitando um corpo masculino? E sendo assim, dentro dessas variedades, dessas diversidades, serem colaboradores dessa construção, da construção de um planeta melhorado. Esta grande certeza que nós devemos nos atentarmos. Não importa se hoje eu estou no corpo feminino, não importa se hoje eu estou no corpo masculino, não importa qual posição eu estou na melhor posição para colaborar na mudança deste planeta,
auxiliar a humanidade a se elevar, a ser verdadeiramente uma humanidade cristianizada. Mas nós buscamos aqui uma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 28, Paulo, que muitas vezes foi considerado austero em algumas de suas passagens para com a mulher, mas ele assim nos fala: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Olha só, amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Ou seja, se eu tenho tanto cuidado para com o meu corpo, se eu busco preservá-lo das intempéries, das dificuldades que possam surgir, por que eu não vou proteger aquela que está do meu lado? Aquela que é a companheira, aquela que me auxilia, aquela que me ouve. Este é o convite de Paulo. E ele continua: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Paulo faz aí um convite precioso, principalmente para os homens da antiguidade, mas ainda hoje para muitos de nós, que o homem deve amar a sua mulher, deve amar a sua companheira como ama a si próprio. E nós, estendendo, ampliando ainda mais esta carta, este convite de Paulo, a gente percebe que há aí um convite maior, não somente para amar as esposas, não somente para valorizar as mulheres, mas uma carta é um convite para que nós possamos amar a todos, para que nós possamos perceber a todos como irmãos, para que possamos quebrar esta visão limitada de separatividade, de considerar o outro como inferior ou considerar o outro como melhor. Mas não. Saber que cada um de nós está, sim, no patamar evolutivo, mas todos nós temos as nossas qualidades. Cada um de nós estamos vivendo experiências diferentes, experiências necessárias para o nosso crescimento, mas também para o crescimento do outro. Porque muitas vezes aquele irmão que nos vê, ele encontra uma lição. Muitas vezes nós que vemos o outro, às vezes vivendo uma experiência diferente daquela que está dentro dos considerados padrões normais, é alguém também que está ali nos ofertando uma oportunidade de aprendizado. É alguém que está nos convidando a amar, porque, infelizmente, nós ainda temos uma dificuldade muito grande em amar o diferente, em amar alguém que não está dentro dos padrões, né? A gente ainda tão preso à questão material, à questão exterior, às vezes amamos apenas aquele, por exemplo, que está dentro dos padrões de beleza. E esquecemos que a beleza, ela se transforma, nem vou dizer que ela acaba com a idade, porque a beleza, na verdade, se transforma. O adulto não tem a mesma beleza do jovenzinho, da criança, mas ele tem outro tipo de beleza. O ser já idoso não tem mais a beleza do adulto, mas ele tem um outro tipo de beleza. E nós precisamos, então, quebrar isto em nós e percebermos que cada um tem o seu valor, cada um tem a sua beleza, mas principalmente não vou dizer aqui uma beleza externa, uma beleza interna. Uma beleza que precisa ser muitas vezes despertada, uma beleza que muitas vezes precisa de um coração amigo,
de um coração sincero, de um coração sensível para ver esta beleza. A falta de compreensão do Evangelho e a nossa grande tendência à separatividade, ela decorre do quê? Do nosso egoísmo. Deste egoísmo ainda tão arraigado em nosso ser, que nos leva muitas vezes a afastar do outro, que nos leva muitas vezes à dificuldade de perceber o outro com as suas dificuldades, com as suas limitações. Por isso podemos dizer, o egoísmo, ele tem sido a causa de todos os males ainda hoje vigentes em nosso planeta. Males físicos, males morais, males espirituais, todos esses males são decorrência do nosso egoísmo, que nós precisamos nos esforçarmos para irmos dissipando dos nossos corações. Se ainda hoje nós vemos a violência contra a mulher, é claro, ela decorre do egoísmo daquele que não consegue perceber a mulher, daquele que não consegue perceber a sua companheira como uma irmã com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas uma irmã que precisa ser amada. Se a violência muitas vezes acontece, podemos abranger aqui com a criança, com o idoso, ela decorre também do nosso egoísmo, que não sabe entender as necessidades, a fragilidade do outro. Isto é algo que precisa ser modificado em nós, para que o amor possa aflorar e o egoísmo possa se dissipar. É preciso assim, principalmente em nós que hoje compreendemos a mensagem evangélica, o trabalho constante de eliminarmos o egoísmo dos nossos corações, de transformarmos esta energia numa energia de amor, numa energia de solidariedade, numa energia de luz. Uma luz que irá clarear os nossos pensamentos, uma luz que nos levará a nos percebermos como irmão. E que onde o bem de um é o bem de todos, onde o mal de um acaba sendo também o mal do outro. Este é o convite que eu deixo para todos nós diante dessas reflexões. Muita luz e muita paz em cada coração.